Essa é a história de um garoto que não tinha nenhuma chance de ter poderes, que foi enviado para um inferno apocalíptico para ficar ainda mais forte do que antes, ou até mesmo o rei do inferno. Tudo começa com uma tela avisando que você morreu em 34 segundos, e um garoto se arrastando por um lugar completamente destruído, perguntando quem morreria em um lugar como esses, que era o inferno, morrendo várias e várias vezes seguidas, mas sempre acordando naquele mesmo inferno de lugar, tentando sobreviver sem saber o que vai acontecer, indo correndo até um abrigo seguro de tudo, até que foi morto mais uma vez com sua cabeça cortada fora, vivenciando uma morte dolorosa diversas vezes, esmagado, cortado e dilacerado. E falando que era horrível, e que tipo de maluco iria pular nesse inferno de propósito? Enfrentando diversos monstros que apareciam em sua frente morrendo, mas toda hora com um sorriso no rosto, e que ele era o doido a entrar no inferno. Um dia no mundo todo as dungeons começaram a surgirem em diversos lugares, e ao mesmo tempo as pessoas despertaram para o poder, entrando em uma nova era, mas o protagonista era um leigo de 0 estrelas, sem a menor chance de desenvolver habilidades, coletando resíduos de poder mágico para sobreviver nos esgotos com os outros normais. Mas ele havia visto um musgo de cristal pendurado e tentou pegá-lo, mas o Yumu caiu no meio do esgoto antes de conseguir de verdade, e ele não tinha mais escapatória dessa vida de merda dele. Ficando na hora vaga vendo as notícias dos caçadores, com o líder Ligitaia completando uma dungeon de 5 estrelas, enquanto o protagonista olhava para a herança que o seu pai deixou para ele, uma pedra dourada aparentemente inútil, quando comparado com aquele homem forte e poderoso de um clã famoso, e o Yumu queria pisar onde aquele homem pisa e ver até onde ele consegue chegar, até que aquela pedra em sua mão começa a brilhar muito forte e levar ele para algo como um outro mundo, que tinha uma lua vermelha e aura macabra, onde já começou morrendo simplesmente por motivo nenhum. O nome daquele lugar era a Estrela do Apocalipse com dificuldade infernal, e ele morreu e morreu várias vezes contra máquinas e goblins, sobrevivendo apenas para morrer de novo, mas vendo de outro lado, significa que ele era imortal ali, matando o goblin que arrancou seu braço e morrendo logo depois, mas sempre vinha um desafio ainda maior depois, como zumbis tentando matar ele que eram ainda mais fortes e rápidos, que devoraram ele mesmo que lutasse com tudo o que tinha de si, mas sendo inferno ou apocalipse, ele estava ficando mais forte, e várias outras estrelas do universo como aquela começaram a perceber a sua presença, e seu objetivo era esmagar todos os mais fortes. Mas explicando toda essa história desde o começo, o protagonista estava no esgoto procurando resquícios de mana, vendo aquele musgo de cristal lá no alto que poderia pagar a sua cota diária, tentando subir pelas paredes para pegar aquilo mas escorregou e caiu direto no esgoto, e sua amiga Youmi achou que ele estava se esforçando demais para algo tão ruim, porque se alguém como eles cometer um erro estão todos lascados, porque a água estava contaminada com musgo de cristal, e eles eram trabalhadores que coletam musgo de cristal. E aquele trabalho não rendia quase nada para ele se manter, e que todo aquele mundo era injusto. 30 anos atrás apareceram dungeons e as pessoas despertaram, mas ele não, sem chance alguma de despertar, e por coincidência, um advogado apareceu na sua frente falando que iria entregar o que seu pai morto deixou de herança para ele, apesar dele não ter pais nenhum, provavelmente mortos. E essa herança era um colar feito de uma pedra de retorno segundo sua amiga, um item que caçadores usam para sair da dungeon, algo sem sentido para o Yumu que nunca entraria em uma dungeon, e percebendo que ela disse algo do tipo tentou mudar de assunto mas não adiantou nada. E na sua casa o protagonista estava assistindo a uma entrevista com um caçador nível capitão chamado Ligitaia, que finalizou uma dungeon de 5 estrelas com seu clã, um caçador forte, popular e bonito, com tudo o que precisa, enquanto o Yumu tinha só aquela pedra idiota, e se ele tivesse pelo menos uma chance faria de tudo para aproveitar ela. E dizendo aquilo a pedra em sua mão começou a emitir um brilho muito forte, que o enviou para um lugar desconhecido com a lua vermelha e cenário destruído, e sem entender nada apareceu um aviso em sua frente, de que ele despertou a mana atingindo o impossível, entrando na dificuldade infernal com o menor nível de todos, com o título de boa sorte ranking SSS, e o título de mais forte do inferno, atingindo outra coisa impossível, como o último sobrevivente de todos. Tentando achar alguma outra pessoa naquele lugar mas sem resposta,
percebendo que havia musgo de cristal para todo lado, que poderiam valer milhares de dólares para ele vender pelo tamanho, imaginando que estava com a sorte grande e ficaria rico, mas isso era até que ele começou a sangrar e ficar ferido, seu corpo foi envenenado e paralisado por um ataque inimigo, perdendo sua vida aos poucos mesmo sem nenhum ser vivo perto dele, aparecendo o aviso que ele morreu pela poeira fina nível 1. Mas então ele acorda mais uma vez achando que era um sonho, e outra notificação de uma missão nova, de ficar a primeira noite no inferno, sobrevivendo até o nascer do sol, o que fez o Yumu gritar de desespero, querendo se vingar de quem colocou ele nessa situação, e depois da sua 8ª morte o plano era rezar pros deuses para ver se saia dali, mas obviamente não deu certo e ele morreu de novo. Na 11ª morte ele ganhou resistência a veneno e paralisia da poeira fina, tentando se livrar do veneno respirando, e morreu do mesmo jeito, mas percebeu que ficou vivo mais tempo só respirando e repetiu isso, aumentando sua resistência, e se lembrando de quando ele aprendeu uma técnica de respiração com alguém que não se lembrava, dizendo que ele era uma criança com potencial enorme, e que vale a pena antecipar, e graças a isso ele subiu de nível antes de morrer, permitindo que na 28ª morte seu corpo ficasse mais leve e o veneno chegasse ao seu limite, conseguindo uma habilidade de sangue venenoso e imunidade a venenos, tudo isso porque ele respirou a poeira fina por muito tempo e ganhou resistência, algo bastante incomum. E depois de andar pegou um dos musgos de cristal gigantes na mão desejando que fosse real para vender depois, aparecendo uma tela sobre seu novo inventário onde guardou o cristal em segurança, ficando feliz porque o cristal era de verdade e guardar mais coisas, mas ele ouviu um barulho familiar vindo até ele, que eram vários mosquitos indo na sua direção, em quantidades enormes atrás dele para matá-lo, mas aquilo também aumentava as habilidades de combate do Yumu por causa do título mais forte do inferno, que não adiantou muito quando todos eles entraram no seu corpo e sugaram o seu sangue venenoso, que matou e explodiu todos eles de uma só vez em cima dele, matando o protagonista de novo e evoluindo quando volta à vida por matar mais de 100 monstros de uma vez. Porém agora ele estava doente graças aos mosquitos, e constantemente perderia sua saúde, que deixou ele bem irritado que se esbarrou em uma cadeira no seu caminho, quebrando ela, adquirindo a habilidade normal de desmontar, e quando sua saúde desceu abaixo de 10% ativou regeneração instantânea como o último homem de pé. E quando ele percebeu aquelas notificações bobas na sua frente resolveu testar a habilidade, que desmontava qualquer coisa que ele toque perfeitamente, podendo conseguir novas habilidades fazendo coisas comuns, como a habilidade de criação ao fazer algo normal, que no seu mundo eram habilidades normais, e finalmente poderia construir um abrigo mais seguro para ele desse jeito. Porque ele não sabia por quanto tempo teria que ficar naquele inferno ou os monstros que iria encontrar, mas precisaria de lugar seguro, fazendo ele usar todo o musgo de cristal quando chegar, e encontra um jornal, tentando ler ele de alguma forma até conseguir essa habilidade do sistema, e aquela notícia era sobre o Ligitaia daquela reportagem de antes, e mesmo sem saber que lugar era esse, parecia estar relacionado com o mundo normal, só que muito depois quando caiu em ruínas por causa da Estrela dos Gêmeos, mas mesmo o Yumu sabendo disso não tem nada que ele pode fazer para mudar isso, começando a desmontar vários mosquitos do inferno que renderam itens comuns e raros para ele, e ao produzir algo com o sangue de mosquito do inferno recebeu um dardo do inferno, um item consumível que parecia ser fácil demais de obter, querendo testar isso alguma hora, e produzindo algo do que sobrou dos mosquitos do inferno, que resultou num item lendário e evolução de habilidade. O que ele recebeu era um ovo lendário desconhecido com 50% de chance de nascer com vida, guardando ele em seu bolso como se fosse uma galinha chocando e se sentindo muito envergonhado com isso, até que ele ouviu um barulho muito suspeito de um goblin se aproximando, que partiu para o ataque na mesma hora que percebeu a presença do humano, e a única opção pro protagonista era se esquivar e sair correndo para a parte de cima do prédio, tentando usar o bastão do seu inventário como uma defesa contra os ataques, mas não adiantou nada contra a velocidade do Goblin do capuz vermelho de nível 20, que era muito acima do que o Yumu estava, deixando ele indefeso contra todos aqueles ataques com a lâmina do Goblin, destruindo a sua própria arma de uma só vez percebendo que ele era capaz de falar uma língua que ele não compreendia, mas isso não importava, porque ele havia sido cortado e nem mesmo os dardos do inferno chegaram perto dele, porém quando conseguiu acertar um deles, o braço
do Goblin começou a ficar contaminado e cortou ele completamente por causa do sangue venenoso do Yumu. Mas então aquele Goblin desapareceu da sua vista e pulou direto na sua cabeça, e cortou ele em um movimento extremamente rápido, pensando que derrotou o protagonista, dizendo que ainda restam humanos, mas o Yumu não morreu com aquele golpe, porque quando a vida dele chega a menos de 10% sua regeneração ativa na mesma hora, querendo se vingar daquele maldito Goblin. Só que tudo valeu a pena quando viu que sua missão foi concluída de passar um dia no inferno, recebendo uma caixa de prata que evoluiu para uma caixa de ouro porque ele ainda era de nível baixo na pior dificuldade possível, e a sua pedra de retorno podia ser usada até que a próxima missão comece daqui 14 dias, permitindo que ele volte para o mundo normal caído no chão molhado com a chuva, ficando super feliz que finalmente voltou, mas também com raiva do seu pai por ter dado aquela pedra, só que antes de quebrar ela lembrou que foi graças a isso que ele tem mana e ficou mais forte do que antes, e antes que ele fosse para outro lugar, sua colega de trabalho Yomin viu ele no meio da chuva preocupado que ele fosse envenenado pela mana que tinha na chuva daquele lugar, cobrindo ele com seu casaco e levando para sua casa e cuidando dele com um remédio para não ficar contaminado, falando para ele usar e não morrer e se arrepender de não ter usado o que ela mandou, e logo depois foi tomar um banho quando percebeu que ficou 2 dias desaparecido, sendo que parecia muito mais tempo e se perguntando por que ele estava naquela construção perto da sua amiga, que ficou observando o corpo forte dele sem nada, se recusando que ele use as roupas antigas que estavam rasgadas e contaminadas, indo buscar algo para ele, e nesse meio tempo Yumu aproveitou para ver o seu inventário com a recompensa, que seria aumentada por causa do título de boa sorte ranking SSS. E o que ele recebeu foi uma habilidade lendária chamada Ajudante de Batalha, pensando que somente 7 pessoas tinham uma habilidade desse nível no mundo, e ele agora se tornou o 8º a ter uma habilidade lendária, tentando compreender como que aquele poder era ativado sem nenhuma explicação, quando foi pego pela sua amiga Yomi observando ele com suas roupas, dizendo que ia fingir que não viu nada disso por ele. E os dois conversaram que ele devia ir para um hospital, mas levou ele para sua casa porque não parecia doente, e não precisaria se preocupar com envenenamento por mana se ele tivesse mana em seu corpo com poderes, dizendo que ganhou um há muito pouco tempo, mudando o tema da conversa para uma pesquisa que sua amiga estava fazendo sobre o musgo de cristal, pedindo para ela analisar algo que ele conseguiu, para saber o quanto vale com seu conhecimento, fazendo aquele cristal de 1 quilo aparecer em suas mãos como mágica, coisa que ela não poderia acreditar pela qualidade que aquele cristal tinha bem na sua frente. Era como se aquilo fosse um sonho na sua frente, perguntando onde que o protagonista conseguiu aquilo ali, porque isso era muito importante, e era muito difícil achar um musgo de cristal puro sendo classificado no mínimo por 5 estrelas, e o protagonista fala que não ia dar aquele musgo para sua pesquisa, mas se ela ajudar ele a vender aquilo ali, teria o tanto que quisesse dele, mesmo que precisarem de documentos para vender algo tão grande. Se quiserem ver mais da evolução de Yumu no Inferno em uma parte 2, se inscrevam no canal e deixem o like pra gente.